E agora o assunto é, meu caro Paulinho, vamos falar de saúde, falar dessa situação que todos nós estamos vivendo, uma situação bem difícil de pandemia, mas dentro dessa dificuldade toda tem bons exemplos e a gente vê cada vez mais, né, o ser humano facilitando, digamos assim, esses dias difíceis, né, Paulinho? Exatamente, Moacir, um sopro de vida aí nesse momento de dificuldades, né, e de humanidade, eu até diria, através de um projeto de extensão surgido lá na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, o campus aqui de Foz do Iguaçu, que conecta aí pacientes em tratamento de Covid-19 com os seus familiares, né, trazendo um pouco mais de conforto, um pouco mais de aconchego e um pouco mais de tranquilidade aí para as famílias que são vítimas aí desse vírus que ainda permanece em nosso país, em nossa cidade, apesar dos índices terem melhorado um pouco, mas ainda a gente vive um momento de pandemia e reforça sempre a necessidade de cuidados, a necessidade de nos preocuparmos aí com as questões sanitárias aí que interessam a todos. Mas quem vai falar sobre esse projeto, e é isso que importa nesse momento, esse projeto extremamente importante que está sendo realizado aqui em Foz do Iguaçu, é a professora Mara Ripoli e a acadêmica do terceiro ano do curso de enfermagem lá da UniOeste, a Fabiana Beságio. Elas vão nos contar tudo sobre esse projeto e a gente já começa com a enfermeira e professora universitária Mara Ripoli, agradecendo primeiro a presença e dando as boas-vindas ao nosso programa nesse sábado. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Então, esse projeto, para mim poder falar dele, eu vou falar um pouquinho de como que ele surgiu, né? A Fabiana faz estágio no Hospital Municipal, já outros estágios, né? Que o Hospital Municipal ele tem esse cunho, né? Ele acolhe muito as academias aqui de Foz, os cursos da área de saúde. E ela faz estágio na triagem do Hospital Municipal, onde acolhe os pacientes com Covid. E ela começou a perceber a necessidade das famílias que deixavam um ente querido internado, a aflição, a angústia que a família ficava, né? E ela vai depois contar a experiência dela certinho. E aí ela teve a ideia de fazer algum projeto que conseguisse unir a família e o paciente, porque geralmente os pacientes com Covid ficam hospitalizados muito tempo, alguns até mais de um mês, né? E fica sem o contato com a família, por conta da doença, que não pode ter visita para não transmitir para outras pessoas, né? Aí ela foi pesquisar lá no hospital, foi ver a ideia, e ela soube que a enfermeira Karen, que é a enfermeira da UTI do Hospital Municipal, ela começou realizando esse trabalho. Com o telefone dela mesmo, ela fazia ligação por vídeo para mostrar o paciente internado para a família. Só que como aumentou muito o número de internados, a Karen não deu conta mais, porque a enfermeira da UTI, ela é chefe de todas as UTIs, ela tem muita função, ela acabou que não deu conta de continuar com esse processo. E aí a aluna me chamou, né, para ver se a gente poderia fazer um projeto. Então, achei a ideia muito interessante, eu trabalho muito com os alunos, a parte de humanização da assistência, né, e aí começamos a escrever o projeto. A princípio, assim, o hospital já faz aquela ligação para passar o quadro do paciente para a família, se ele está bem, se está estável. Então, o objetivo do nosso projeto não era esse, era mais um cunho emocional mesmo. Então, é ligar para a família para mostrar, mesmo os pacientes que estão entubados, sabe, às vezes é uma despedida que o paciente também está muito grave e está evoluindo para o óbito, então, para trabalhar mesmo essa união da parte emocional. E aí nós começamos a escrever o projeto, daí começou a aparecer algumas dificuldades, por exemplo, tinha que ter alunos para desenvolver o trabalho. Então, fomos atrás de alunos, porque a maioria dos alunos já estão envolvidos com outros projetos. Aí conseguimos os alunos. Aí precisávamos dos telefones, porque como a gente faz muita ligação e depois a gente fica com aquele contato do telefone no nosso telefone, é difícil usar o nosso próprio telefone. E aí nós, então, tivemos o apoio de um empresário aqui da cidade, o José Marcos Sarabia. Ele prontamente nos forneceu, né, 10 telefones, e a Itaipu também vai nos fornecer mais alguns telefones. Então, no momento, nós contamos com 10 telefones, mas nós estamos com 5 alunos em atividade, porque o outro 5 a gente primeiro está esperando fazer o efeito da vacina, porque vai para a UTI, né, entra em contato com os pacientes, então tem que estar vacinado. Então, a gente está com 5 alunos hoje fazendo essa ligação. E tem, assim, sido um trabalho muito interessante. A princípio, nós pensamos, vamos ajudar muitas famílias. Estamos mesmo. Mas a gente também tem um retorno, assim, uma satisfação, assim, que é difícil até de explicar. E a gente percebe, assim, a gente prepara a família antes, sabe? Antes da família ver o paciente, a gente fala como que o paciente está, que está entubado. E a gente também prepara o paciente. Mesmo que ele está sedado, a gente vai e faz uma conversa com ele.
E a gente percebe, assim, a família reza, fala que ama, muitas vezes consegue conectar até outras pessoas que moram em outras cidades, como Curitiba, porque ali pela ligação, pelo WhatsApp, no grupo dá para chamar mais pessoas, sabe? Então é um momento, assim, muito que a família, assim, relata que ela fica muito mais tranquila depois de ver o ente querido dela lá. E o paciente também, a gente percebe algumas alterações nos marcadores lá, dos parâmetros dele, sabe? Às vezes ele altera um pouco a pressão arterial. Então, assim, a gente viu que realmente a gente tem que investir nesse lado humanizado da assistência, de pensar também, a gente se colocar no lugar das pessoas que estão passando por isso, das famílias, né? E o quanto é difícil você deixar um ente querido dentro do hospital e depois não ter mais contato, né? Com uma doença tão grave que a gente vê tantos desfechos aí tristes, né, de óbitos. Essa falta de contato é desesperadora, né, para Isso. muitas pessoas, né, e que vivem nessa agonia, ficam na ansiedade de querer saber mais notícias, mais informações, né, se está sendo bem assistido, né, nesse Isso momento mesmo. a gente sempre pensa o pior normalmente, né. É. Eu vou passar aqui para Fabiana Besaggio, acadêmica de enfermagem, já dando boas-vindas ao programa e agradecendo a presença. Perguntando para você, Fabiana, como é que os acadêmicos se inserem nesse projeto aí? Como é que é o dia a dia? Como é que vocês desenvolvem, né? Como é que vocês entram nessa ação aí tão importante, tão legal aí, desenvolvida pela universidade junto ao Hospital Municipal? Então, bom dia a todos. Os acadêmicos, eles entram fazendo as ligações mesmo, né? A enfermeira Karen, né, que é a enfermeira supervisora da UTI, ela sempre está entrando em contato com as famílias, né, para justamente passar essa questão do quadro clínico e como que o paciente está. E nesse momento ela já agenda as ligações, né? Então a gente passa um cronograma para ela monta as agendas e passa para nós. Aí nós executamos, né? Ela envia para nós a planilha, né, com os nomes dos pacientes, né, e tudo certinho. E nós vamos até o leito, né? A gente entra realmente dentro do quarto, e por isso a importância, né, de todos os alunos estarem vacinados, estarem imunizados, porque a gente entra dentro do quarto e a gente fica em contato direto com o paciente. Então, é um risco muito grande. E então nós chegamos no quarto, né? Abordamos o paciente, independente dele estar consciente ou não, a gente aborda esse paciente. Abordamos a família, a gente conversa um pouquinho com a família antes de passar a ligação para o paciente. E logo em seguida a gente já passamos e deixamos a família, né, muitas vezes fazer oração, né, ter uma conversa. E como a própria professora Mara já comentou antes, a gente faz ligações assim para pessoas que estão em outras cidades. Ontem mesmo liguei para uma pessoa que estava na Espanha, já liguei para pessoas que estavam no Líbano. Então, assim, a gente faz coisas que pessoalmente isso não seria nem possível. E qual que é a sua sensação nesse primeiro contato? Quando você entra no quarto, lá está o doente. O que vem à sua cabeça? Então, assim, eu tô no 3º ano, né, do curso. Então, eu já tinha tido contato já com pacientes hospitalizados. Pelo próprio estágio que eu faço, né, no hospital, eu já tinha contato com os pacientes hospitalizados. E, assim, são pacientes, agora principalmente, chocam um pouco, porque são pacientes que estão bem graves. E são pacientes jovens, né? Eu faço ligações para pacientes que são da idade da minha mãe, da idade do meu irmão, né? Então, assim, mexe um pouco com o nosso emocional também, mas ao mesmo ponto de ver aquela situação, eu acho que o sentimento de gratidão, ele se sobressai pelo fato de você estar podendo proporcionar a oportunidade daquela família ter contato com aquele paciente. Porque como é uma ala extremamente contaminada, né, uma UTI Covid, essas famílias não podem chegar até eles, né? Então nós estamos fazendo a ponte desse paciente com a família. Isso é muito importante, tanto para o paciente quanto para a família. E eles jogam uma energia positiva muito boa pra gente, assim, realmente é muito gratificante. E a participação dos estudantes é voluntária? São os estudantes que se apresentam para esse trabalho? Há algum critério na seleção? Como é que é isso? Então, os acadêmicos, eles estão recebendo vale transporte, né? E fora isso, esse é o vale transporte que o Hospital Municipal está fornecendo, né? Mas fora Mas isso... são eles que escolhem participar do Isso. projeto, não há uma obrigatoriedade, não há sorteio na turma, eles é que querem desenvolver essa atividade
participam do projeto dessa forma. Isso, exatamente. Voluntária nesse sentido. Isso, sim, é voluntário, nesse sentido, sim. Legal. Mara, vou perguntar para você, você já deu alguns sinais aqui da importância, a Fabiana também já falou dos, né, que o retorno, né, desse projeto é nítido para vocês. Eu gostaria que você falasse tecnicamente, do ponto de vista, né, da melhora, da evolução do paciente a partir desse projeto. Já é possível ter alguns sinais assim de como essa interação, como essa humanização proporcionada pelo projeto tem beneficiado a esses pacientes? Então, os estudos científicos, né, já comprovam que o apoio da família para uma pessoa que está passando por uma situação de não saúde é fundamental. E alguns estudos até mostram pessoas que ficaram em coma há muito tempo, ouviu a voz da família ou recebeu visita, quando eles retornam desse coma, eles falam que aquilo foi o que impulsionou, né, algo neles para poder se recuperar. Então, os estudos científicos já comprovam isso. No nosso projeto, nós estamos na fase ainda de elaboração, a gente percebe isso, né? Tem até uma situação que a Fabiana também ela experienciou, que o paciente estava com a pressão arterial muito baixinha, e quando ele começou a ouvir a voz da família, a pressão arterial começou a melhorar, a subir os parâmetros ali. Mas a gente tem todo um período, então a gente colhe essas informações e vai agora fazer um trabalho, isso vira um trabalho de pesquisa, fazer análise para aprofundar, para realmente soltar como artigo, né, os benefícios desse trabalho. Mas com certeza, só experienciando isso, a gente já percebe, né, até as famílias, nos relatos, né, quando a gente faz a segunda ligação ou terceira, eles falam, eu estou bem mais tranquila, a gente não conseguia dormir por conta da preocupação, agora que a gente está conseguindo ver o paciente, aí nós estamos mais tranquilos, conseguindo voltar a trabalhar, fazer a rotina do dia a dia, né? Então, a gente já percebe isso. E outra coisa também que é muito importante a gente estar salientando, essa parceria, né, que a universidade ela tem uma função social. E a UniOeste tem feito isso. Teve um outro projeto meu que acabou ano passado, que nós estávamos com alunos nas barreiras sanitárias, que Foz montou várias barreiras, né, nas aduanas, no aeroporto, fazíamos um questionário para ver se tinha pessoas com sintomas da Covid que estava chegando em Foz, e se tivesse, a gente já encaminhava para atendimento, para não ficar disseminando a doença. Então, e o hospital municipal, ele tem sido muito parceiro em acolher os alunos. Então, como a Fabiana falou, o hospital, ele está pagando o vale transporte para os alunos. Agora a gente está com o problema aí da greve, né? A gente está revendo isso. E também comprou os chips, então o hospital também acolheu prontamente isso. E a gente, todos os lados ganham, porque o aluno, ele ganha com a experiência do hospital, dos demais profissionais, com a experiência que ele vai vendo ali, ele aprende muito, né? E, por outro lado, o hospital ganha porque o aluno, ele traz aquela parte científica, né? Ele tem muita força de vontade, ele tem aquela coisa, assim, de mudar o mundo. Então, assim, é uma parceria muito bacana, a gente está tendo alunos, né, inseridos nas instituições, né, de saúde aqui de Foz do Iguaçu. A gente tem aluno também nas unidades de saúde, na UPA, da Walter, onde também tem atendimento, né, de Covid. Então, a gente está com aluno em todas as frentes aí do enfrentamento da Covid. Legal. É isso mesmo, Fabiana? Você, além disso tudo que a professora elencou aí dentro do trabalho social, você, como cidadã, para além da aluna, também sente uma entrega aí da sua formação proporcionada por uma universidade pública, uma entrega desse acúmulo para a sociedade, ou seja, um retorno por meio desse trabalho que vocês realizam? Com certeza, né? A gente... porque para realizar essas ligações, a gente precisa de um certo conhecimento, né? Não poderia ser uma pessoa leiga, né? Para realizar, porque nós temos que ter conhecimento de paramentação, desparamentação e todos os cuidados necessários, né? Para a nossa própria proteção, né? E também ter uma análise também, a gente tem uma análise técnica também desse paciente, né? A gente consegue avaliar os sinais que ele demonstra, né, se ele está melhorando, se ele está piorando, os parâmetros vitais também, como a própria professora falou, a gente monitora para ver como é que tá, né, até para a gente saber o momento de interromper a ligação ou não, né. Então, assim, é muito, assim, realmente é importante, né, essa questão e, assim, eu vejo um pouco de empatia também, sabe, que eu penso que se eu estivesse no lugar daquele paciente ou daquela família, eu gostaria que fizesse uma ação
dessa forma. Legal. Vocês escolhem ou indicam um membro da família que vai conversar com a pessoa internada ou isso é aleatório, é o familiar mesmo que vem até vocês, né? Falo isso pensando também no tipo de contato que esse paciente vai receber lá. Como é que vocês mediam essa situação? Então, normalmente são os familiares de primeiro grau, né? Assim, normalmente. Por quê? Quando o paciente ele dá entrada no hospital, ele deixa um número de telefone registrado, né? Então, ele deixa normalmente o número registrado da pessoa mais próxima a ele. E é esse número que o hospital entra em contato para fazer, tanto passar o quadro clínico, quanto para fazer essas ligações também. Então, assim, normalmente é para a esposa, é para o marido, é para a mãe, é para o pai. Só que, como a própria professora falou, é possível adicionar outras pessoas na ligação também, tipo, simultaneamente, né? Então, dá para incluir várias pessoas, mas normalmente, às vezes, até quando o paciente ele está consciente, ele prefere até que seja as pessoas mais próximas, né? A esposa, né? Pessoas mais próximas a ele, até por estar num momento muito fragilizado, debilitado. Ô Mara, e das pessoas que estão não tanto debilitadas assim, que conseguem trocar informações com seus familiares, que tipo de impressão eles enviam de dentro das unidades aí de hospitalares, no caso do Hospital Municipal, para seus familiares? Que tipo de impressão vocês conseguiram captar vinda desses pacientes? Assim, é muita emoção, assim, eles geralmente eles se emocionam quando vê o familiar, né? E assim, até a gente também muitas vezes se emociona de acompanhar aquela situação ali. É muita troca, assim, de afeição mesmo, de dizer que está com saudade, que ama, sabe? A gente prepara um pouco a família para não ficar chorando também, né? Para não deixar o paciente lá mais angustiado. Então a gente pede para a família dar força para ele realmente, quando ele está consciente, e falar que ama, que está esperando ele voltar para casa. Porque muitas vezes assim a família fica muito ansiosa e às vezes chora muito, e acaba deixando o paciente. Então a gente vai aprendendo e vai melhorando. Então, para isso também, como você até perguntou para a Fabiana, a gente usa toda a fundamentação científica. Então, antes dos alunos entrarem para iniciar o projeto, eles passam por um treinamento, por uma capacitação, onde a gente busca os parâmetros científicos para poder embasar as nossas ações de abordar a família, porque a gente tem que também saber como abordar, né, tanto a família como o paciente. Mas, assim, é um momento que a gente vê realmente que o fundamental é a família num momento, assim, em tudo, né? Mas muitas vezes as pessoas que estão ali dentro do hospital, às vezes eles resgatam, sabe? Esse sentimento aí, mais, assim, eles criam um vínculo maior, porque muitas vezes é um momento que eles param para refletir como que a família é importante, às vezes teve que chegar, né, numa situação tão difícil para poder resgatar esse vínculo de se aproximar, ter até um vínculo de aproximação maior com a família. Por isso que às vezes tem um irmão que mora longe, que eles pedem para adicionar na conversa, sabe? Então é um momento de muito resgate, assim, de amor familiar mesmo, sabe? O paciente é esperançoso, está otimista com a sua recuperação, de modo geral? Geralmente sim, geralmente sim. Teve uma experiência bem interessante de um paciente que estava voltando do anestésico. Eles ficam confusos, eles ficam agitados. E ele não estava contribuindo com os cuidados. Não queria deixar fazer nada, sabe? Estava muito agitado, muito agressivo. E aí a enfermeira, né, do setor pediu para os alunos, quando fosse abordar a família, pedir para a família falar com ele, para ele colaborar mais, deixar fazer os medicamentos, o que tinha que ser feito com ele, né? E aí foi feita a ligação, ele se acalmou muito e depois o retorno foi que ele ficou super tranquilo para os cuidados, sabe? E esse critério de escolha dos pacientes, por exemplo, passa por essa situação, um que está mais grave, menos grave, uma pessoa que está mais animada, menos animada, o cidadão está em baixo astral, vocês procuram dar uma prioridade para isso, por exemplo? Procura sim, até dar uma prioridade para quem está mais grave, mas geralmente as famílias estão pedindo. Então a gente procura atender aquelas famílias, né, que estão. Então, quando o médico ou o enfermeiro liga para passar o boletim do paciente, para falar do quadro da saúde dele, se ele está bem, se está ficando mais grave, aí depois que o nosso projeto começou a ser divulgado, até teve uma demanda maior. Aí a família fala: olha, eu queria participar daquele programa que a gente consegue ver por vídeo. Vocês podem ligar por vídeo para falar com ele? E aí as enfermeiras dos setores, né, elas fazem uma relação, passa para a enfermeira Karen, que é a chefe da UTI, e a enfermeira Karen passa para nós. Então, essas já são as rotinas. E aí ela deixa um tanto de ligações por dia para aqueles casos mais graves, né? Algumas situações que a própria equipe do hospital vê que está precisando do apoio da família, ou porque o paciente
ele está melhor e está sentindo muita falta da família, ou porque o paciente está muito grave e a família quer ver esse paciente, talvez até porque ele tem o risco de morrer. Então, as duas situações acontecem também. E qual que é essa demanda, assim, diária? 2, 5 atendimentos por Então, dia? nós Como... poderíamos atender mais, nós estamos expandindo, então, esse projeto. Por enquanto, a gente está atendendo de 5 a 7 pacientes por dia. Razoável, né? É razoável, a gente consegue, porque os alunos, como eu disse, eles já têm os programas, então eles têm 6 horas já que eles fazem de projetos e outros projetos, depois eles têm aula remota, né? Então, nós estamos indo à noite fazer esse trabalho. Então, geralmente das 18 até as 21, 22 horas é que a gente... E também as famílias estão em casa, né? É um momento de encontrar a família mais tranquila, porque às vezes no meio do dia a gente não encontra. Certo. Ô, Fabiana, reforçando o que a professora Mara falou, essa ação, esse projeto, ele não substitui em absolutamente nada a ação medicamentosa, né, que o paciente recebe. Isso é um outro caminho e baseado estritamente na ciência, ou seja, no conhecimento, na informação comprovada, né? Não tem achismo e não é uma abnegação da parte de vocês, está sendo colocado o conhecimento acumulado aí pela ciência, é isso? Com certeza, né? Como a própria professora Mara já comentou, existem muitos estudos científicos que comprovam, né? Que sempre falam, né? Que a audição é o primeiro sentido que volta e é o último a ser perdido. Então, é importante esse contato e o paciente, por mais que ele esteja sedado, ele ouvir a voz do familiar. E isso, além de científico, né? Além de muitos estudos comprovarem isso, eu mesma, durante as ligações, eu percebo isso, né? Que os parâmetros vitais, né? Os batimentos do coração, a pressão, até o próprio oxigênio no sangue melhora durante a ligação pelo fato do paciente ouvir uma voz familiar, né? Não ser só vozes de pessoas que ele não conhece, mas sim do pai, da mãe, né? De pessoas próximas a ele. Veio algum pedido, assim, inusitado para vocês? Alguma curiosidade nessas interações da parte do paciente? Uma alimentação, mandar um recado para alguém, algum caso, assim, curioso que você pudesse nos contar? Assim, aconteceu 2 casos um pouco diferentes, né, dos pacientes porque como são pacientes de UTI, né, normalmente eles são mais graves, mas os pacientes que eles estão saindo da sedação, né, aconteceu esse caso que a própria professora Mara relatou, né, esse paciente que ele não estava muito colaborativo, né, que a equipe estava tendo bastante dificuldade com ele, a família conversou com ele e logo, enquanto a gente fazia a ligação, o fisioterapeuta estava passando nos outros pacientes, né, no quarto, que não fica um paciente só no quarto, né. E quando o fisioterapeuta foi fazer a atividade com esse paciente que a gente fez a ligação, ele estava conseguindo fazer os movimentos sozinhos. Então, assim, foi muito interessante que foi nítido e imediato a motivação que esse paciente teve. E esse mesmo paciente, porque assim, quando o paciente está saindo da sedação, ele não tem coordenação motora, ele não consegue gesticular, é difícil até para ele apontar. Mas ele foi apontando para mim, abri a tecla do celular para ele, e ele foi apontando para mim as letras, e eu fui meio que tentando entender o que ele estava querendo fazer. A gente conseguiu digitar uma mensagem de texto dele para a família, né? Então, eu achei bem bacana, porque ele conseguia sinalizar para a cabeça para mim se sim ou não. Aí eu ia mostrando para ele, perguntando se era aquilo mesmo. Daí eu consegui fazer uma mensagem de texto do paciente para a família. E também teve um outro caso, ontem mesmo, inclusive. Que é uma vitória, né? Sim, Nessas com condições certeza. muito grandes. Até para a família, né? Porque a família, como o paciente ele não consegue se comunicar direito, né? Então foi o primeiro esboço de comunicação desse paciente com a família, né? E também teve, foi quinta-feira. Um paciente, ele escreveu à mão uma cartinha e eu li para a esposa dele, ele escreveu. Aí eu li a cartinha para a esposa dele, foi bem emocionante. Legal. Como é que os outros profissionais de saúde que atuam ali naquele ambiente veem esse projeto? É bem aceito? Dão apoio, dão suporte, incentivam a vocês? Nossa, muito. O projeto ele é meio recente, né? Faz algumas semanas só que a gente está realizando, né? Os acadêmicos, a Karen já faz há muito tempo, mas os acadêmicos começou há poucas semanas.
E no começo a equipe estranhava um pouco a gente por não ter nos conhecido. Mas agora a equipe toda já conhece a gente, eles já nos reconhecem quando a gente está chegando, eles já falam, perguntam quais são os pacientes, né? Eles já interagem. Eles mesmos, às vezes, como é o paciente que eles estão tratando, às vezes eles também entram na ligação, conversam com a família. É bem interessante, assim, é um momento bem... A equipe nos acolhe muito bem, né? Sempre muito bem. Aí, Legal. Paulinho, eu queria complementar o que a Karen, Fique à que vontade. ela está falando, porque, assim, essa parceria com o hospital, eu até quero agradecer o hospital, a equipe, né? E, assim, é muito interessante, porque depois esses acadêmicos, eles se formam e eles são muito absorvidos aqui no serviço de Foz do Iguaçu. Então, eles têm um crescimento profissional dentro da instituição muito grande, que a instituição fornece esse campo de atuação para o acadêmico, né? E é um momento de crescimento. Por exemplo, essa experiência com essa pandemia da Covid, esses acadêmicos eles vão levar para o resto da vida, né? São coisas que estão além dos livros, né? Do que a gente pode ensinar dentro de uma sala de aula. E depois o serviço vai absorver esses profissionais com esse conhecimento, com esse compromisso. A enfermeira Karen, que é gerente das UTIs, foi a primeira enfermeira a ser vacinada aqui em Foz, representando a categoria dos enfermeiros. Ela foi nossa aluna na UniOeste e hoje ela faz um diferencial dentro do hospital. E esse projeto está sendo, assim, sucesso, graças também ao apoio dela, ao incentivo dela e de todo o hospital, né? Então, assim, essa parceria universidade, hospital é muito positiva para todas as partes. Enfermeira Karen é da primeira turma de enfermagem? Eu acho que da primeira turma, não. A enfermeira Karen deve ser da segunda ou da terceira. Legal. Ela A não foi da importância, né, dessa relação entre a universidade e a comunidade, né? O que a gente espera que Isso, é uma satisfação. processo de ganha-ganha, né? Todos Isso saem mesmo. lucrando. Você vê, hoje a gente não precisa mais mandar nossos filhos para fora, a gente tem muitos cursos aqui, principalmente na área de saúde, né? Nós temos a enfermagem na UniOeste, temos aqui curso de educação física, né? Vários cursos na área de saúde, nós temos também o medicina já na Unila, né? Então é muito bom a gente ter, né, criar nossos filhos e saber que eles podem se formar aqui mesmo. E é diferente, porque, por exemplo, quando a gente fala que eu me formei em Foz do Iguaçu, por exemplo, tem dengue. Se você se forma em Curitiba, lá praticamente não tem quase casos de dengue, né, que é um outro clima. Então a pessoa já é preparada para atuar naquela situação que aquele município apresenta das condições de saúde, né? Então é muita satisfação a gente ver, né, a atuação dos cursos aqui de nível superior e a integração com os serviços, né? Principalmente nessa área de saúde, né? E que venha principalmente para a UniOeste o curso de medicina, o curso de psicologia, que estava ali meio engatilhado, né? Isso mesmo. O curso de enfermagem foi um dos primeiros cursos na área de saúde em Foz. Depois a gente foi tendo outras faculdades até privadas que foram abrindo demais cursos na área de saúde, né? Hoje a gente já tem vários cursos na área de saúde. Meninas, para a gente terminar... Só deixar um elogio aqui da Elaine Soares, Paulinho. A Elaine Soares está conosco na live e dá os parabéns para você, Mara, pelo projeto e também para as demais acadêmicas que fazem parte, acadêmicas e acadêmicos, né? Diz que é uma coisa maravilhosa o que vocês estão fazendo nesse momento. Eu agradeço muito ao ouvinte. Mara, a gente agradece a participação de vocês duas, mas de você eu queria ouvir ainda antes de terminar. Você falou em expansão do projeto. Há alguma necessidade material, ou seja, equipamentos, coisas que o projeto necessita e que você poderia deixar aí como recado para que se algum empresário, alguma instituição estiver nos ouvindo e puder colaborar? Então, nós estamos com os telefones. Agora a Itaipu vai nos fornecer mais 10 telefones, então quando chegar esses 10 a gente vai absorver mais 10 alunos, né? E eu pretendia conseguir bolsa para esses acadêmicos, né, que eles estão indo à noite, né, fazer esse trabalho. Então, se algum empresário, alguma instituição aí, para colaborar principalmente, porque às vezes eles têm que se alimentar, né, tem esse período que eles ficam fora, às vezes já sai direto de alguma outra função e vai direto lá para o hospital. Então, hoje os acadêmicos eles atuam como voluntários nesse projeto. Legal. Voluntários, ou seja, não tem bolsa, não tem auxílio, além do Vale Transporte que vocês mencionaram. Isso mesmo. Alguns deles já estão em outros projetos que estão remunerados, né, até pela prefeitura, mas eles fazem esse serviço desse projeto que já é remunerado e vai para esse projeto que a gente está falando aqui agora em outro horário. E aí, nesse horário desse projeto meu, eles estão indo como voluntários. Eles estão recebendo o Vale Transporte.
Legal. Mara, a gente agradece muito a sua participação, volte sempre com novidades, igualmente para a Fabiana. Fabiana, que seu exemplo, né, de atuação, aí não apenas por ser nesse momento de pandemia, o que é muito importante, mas também que a universidade mantenha sempre, né, as portas abertas para a comunidade, para essa relação, para esse trabalho aí entre os universitários e a população de Foz do Iguaçu. Parabéns pelos projetos, seja bem-vinda, volte sempre. Obrigada. É isso, Mara. Isso aí, eu agradeço muito. Quero mandar um abraço para todos os meus ex-alunos que estão atuando na frente da pandemia, enfermeiros aí, em todos os locais que eu vou. A gente encontra os profissionais que já passaram por nós e é muita satisfação. Legal. Moacir, é contigo aí, parabenizando mais uma vez a UniOeste por esse seu trabalho nesse momento de pandemia, o que requer e exige mais participação de todos, mas também pelo papel que a universidade cumpre aqui na nossa cidade e na nossa região. Marco Zero, onde tudo começa.